Então, dando sequência aos nossos estudos, a gente vai começar agora a trabalhar com análise combinatória. E para a gente começar a trabalhar com análise combinatória, a gente precisa rever uma operação muito importante para essa área, que é o fatorial. Então, eu sei que alguns lembram, tá? Mas a gente vai repetir para dar sequência. Então, aqui, ó, se n é um número natural, n é um número maior ou igual a 2, o produto de todos os números naturais de n até 1 é chamado fatorial, ou fatorial de n. E o símbolo n com uma exclamação. Em matemática, esse símbolo chama-se fatorial. E a gente lê n fatorial. Então, aplicando isso a números, eu tenho aqui, ó, 3 fatorial. Como é que eu calculo isso? Eu começo pelo 3 e vou decrescendo o número até chegar no fator 1, como falou aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu termino aqui de colocar até o número 1, o símbolo fatorial ele não tem mais, a operação foi completada, é só resolver. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Para 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, multiplicando todos esses fatores, eu tenho um total de 720. Então, 3 fatorial é igual a 6 e 6 fatorial é igual a 720. Então, isso de forma generalizada aqui, ó, fazendo a generalização, eu tenho que n fatorial começa pelo número e o próximo número e o seguinte aqui é o próprio número menos 1. O próprio número menos 1. Então, n tira 1, aqui n menos 2, n menos 3 e continua até chegar no fator 1, que é o final. Então, fatorial é uma operação. Se eu tenho 2 fatorial, 2 vezes 1 e o resultado. Se eu tenho 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, resultado. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e o resultado. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E faço a multiplicação final, a mesma coisa com 6. Começa pelo 6 e termina pelo 1. E a gente convenciona que sempre que aparecer o zero fatorial, ele vale 1. E sempre que aparecer o 1 fatorial, ele também vale 1, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de como fazer o cálculo de fatorial. Então, aqui eu tenho primeiro 7 fatorial. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, multiplicando tudo aqui, eu tenho 5.040. 5 fatorial, que a gente viu agora. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando 5 totalmente aqui, eu tenho 120. Mas nem sempre aparece apenas os fatoriais dessa forma assim, simples. Às vezes aparece na forma de expressões. Como a gente resolve? Então, a gente tem duas maneiras para fazer aqui. Eu vou mostrar primeiro a mais longa, depois a mais rápida. Então, aqui 7 fatorial sobre 5 fatorial. Então, resolvendo 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, veja que são muitos números para dividir. Então, se eu fosse resolver todos, multiplicando de cima, eu tinha 5.040. Multiplicando de baixo, eu teria 120. Eu teria que dividir 5.040 por 120. Mas existe uma maneira mais rápida de fazer, cancelando fatores, ó. 1 cancela 1, 2 cancela 2, 3 cancela 3, 4 cancela 4, 5 cancela 5. Então, só sobrou apenas 7 vezes 6, 42, que é o resultado da divisão 5.040 por 120. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E o 4. 4, 3, 2, 1. Então, aqui, ó. 1 cancela 1, 2, 3. Esse cancelamento é uma divisão. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3 e 4 dividido por 4. Todos resultam em 1. Então, se fosse fazer aqui 5 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, seria o próprio 5, tá? Agora, tem uma maneira mais rápida ainda de se fazer. Vou mostrar aqui com esse 7 fatorial sobre 6 fatorial. Imagina se aqui fosse 15 e aqui 20, eu ter que fazer todos os fatores, demoraria. Então, como é que eu devo fazer? A maneira mais rápida eu vejo quem é o número maior, então aqui é o 7 fatorial, e eu reduzo até chegar nesse menor. 7, paro no 6, porque embaixo tem o 6. Então, aqui é o 6 fatorial, corta o 6 fatorial, só sobra o 7. Então, essa é a maneira mais rápida. Se eu fosse aplicar isso aqui, por exemplo, com esse número aqui. Então, ficaria 7
6, 5, eu pararia no 5. 7, 6, 5, pararia no 5, porque embaixo teria 5. 5 corta 5, 6 vezes 7, 42, ó, mesma coisa, tá? Então, essa é a maneira mais curta, essa é a maneira mais longa, mas chega ao mesmo resultado. A gente vai ver agora quando tem divisão, multiplicação e divisão com fatoriais. Então, eu faço da mesma forma. Então, eu vejo qual número é mais próximo de quem para reduzir. Então, eu vou começar pelo número maior aqui. O 5 eu vou reduzir até o 4. Então, repete o 3, 2, 1, resolvo o fatorial. E esse 5 reduz até o 4. 5 reduz até o 4. Porque embaixo tem um 4 para ser cortado. E aqui eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Resolvido. Quando tiver 4 números, a mesma coisa. Então, aqui eu posso simplificar ou reduzir o 5 até o 4 e o 7 reduzir até o 6. Então, como ficaria? 5 reduz até o 4 para cortar o 4. 7 reduz até o 6 para cancelar o 6. Então, 4 cancela 4, 6 cancela 6. Só sobrou o 5 e o 7. 5 vezes 7, 35, tá? Outra coisa que nós podemos ver aqui é com adição ou subtração. Então, aqui eu faço o cancelamento direto. Aqui não, eu preciso fatorar. Então, para fazer essa fatoração, eu observo que aqui tem 8, 8. Então, eu vou reduzir o 10 até o 8. 10, 9, 8, para, repete o 8, repete o 8. Então, se eu observar aqui, para fatorar isso aqui, eu tenho 3 fatores comuns aqui, ó. 2 fatores comuns em cima e ele também embaixo, mas esses dois aqui são fator comum. Então, eu coloco ele em evidência, abro um parêntese, coloco a operação, embaixo eu repito e vou fazer agora a divisão, ó. 9 vezes 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 8 fatorial, ou seja, 8 fatorial tá igual a esse 8 fatorial. Tirando esse aqui que já tá fora, sobra 10 vezes 9. 8 fatorial dividido por 8 fatorial, se eles são iguais, 1. E aqui eu vou fazer a simplificação agora, ó. 8, cancela o 8, 10 vezes 9, 90, 90 mais 1, 91. Então, aqui eu tenho multiplicação, adição e subtração utilizando fatoriais.